Aí, dentre as coisas que você se especializou, acho que até por causa do teu sangue, né? Foi por causa disso? Você já sempre teve uma cultura judaica, estudou em escola, que você acabou migrando para estudar muito sobre a história de Israel? Uhum. Olha, primeiro o fato de eu conhecer o idioma ajuda muito, porque dá para ler os autores locais, dá para ler os jornais locais, dá para escutar o que eles falam no rádio, na televisão, então, obviamente, faz uma diferença. Tá. Mas a cultura judaica, ela dá muito valor para o conhecimento, para o estudo. Tá. Então, tem a ver também com isso. E o fato de eu ter o vínculo direto com Israel me permitiu criar conhecimento que dá uma certa diferenciação, porque alguém que não tem a vivência, alguém que não conhece o idioma, tem uma maior dificuldade em entender o que acontece naquela região. E você vive lá e aqui, é isso? Isso. Eu, ao contrário da maioria das pessoas, eu não gosto do verão. Tá. Eu sofro no verão. Aqui a temperatura agora, para mim, está perfeita, 20 graus, à noite faz 12, 13 graus, eu estou no paraíso. Então, desde que eu me aposentei formalmente, que eu não tenho mais uma rotina rígida, eu vou para Israel no final de novembro, começo de dezembro. Tá. Lá é hemisfério norte, então está começando o inverno, e eu fico lá até junho, e junho eu venho para cá e passo o inverno aqui, então só vivo no inverno. 6 meses lá e 6 meses aqui, lá, então. 6 meses aqui, Tá. Só vivo no inverno, uma maravilha. Da hora. E explica pra gente, prof, por que tem tanto judeu espalhado pelo mundo e por que tanta gente ao longo da história, inclusive ainda hoje, tem ódio de judeu? Olha, a primeira pergunta é fácil de responder. Os judeus foram dispersos pelo mundo primeiro pelo Império Babilônico. Para quem gosta das histórias da Bíblia, o Império Babilônico destruiu o reino de Judá lá na Antiguidade, 600 anos antes de Cristo, e levou uma boa parte da população judaica como exilados para a Babilônia. Tá. Quando o rei Ciro da Pérsia derrotou os babilônios, ele permitiu que os exilados voltassem, não só os exilados judeus, mas os exilados judeus puderam voltar para Jerusalém e receberam a permissão para reconstruir o templo. Então, o segundo templo, o famoso Templo de Salomão, é o templo que foi construído por aqueles que voltaram do exílio da Babilônia. Que provavelmente é parecido com esse que fizeram aqui O modelo do templo é esse que fizeram... Era bem parecido com esse. Que fizeram aqui. Obviamente não dá para saber, a não ser através de ilustrações, como era o templo que foi destruído pelos romanos, mas ele seguiu o modelo das ilustrações que eram conhecidas. Para quem não sabe, né, aqui em São Paulo, é a Igreja Universal? Igreja Universal. A Universal fez um templo enorme, e é enorme que chama mesmo. Templo de Salomão. E chama atenção o negócio, assim, não, é absurdamente grande. Inclusive trouxeram as pedras de Jerusalém para fazer o revestimento, para ficar muito parecido com aquele templo. Vale o passeio para quem mora aqui na região, ir lá para conhecer. Tá, aí então, esse foi o primeiro perrengue. Esse foi o primeiro perrengue. Agora, a comunidade judaica se reconstituiu na Judéia e no ano 70 da era cristã, houve uma revolta contra os romanos, que era o império que estava controlando a região na época, e no ano 70 e mais tarde, no ano 132, os romanos derrotaram as rebeliões judaicas e impuseram, na prática, um controle sobre a região com o exílio da população judaica. Então, para quem for, por exemplo, para Roma, vai ver lá no Arco de Tito a imagem dos judeus sendo levados como escravos para Roma, carregando os objetos sagrados do templo. Então, quando a gente fala de registros confiáveis daquilo que aconteceu na história, não tem algo mais concreto do que uma imagem produzida pelos romanos num Arco da Vitória que mostra
o resultado dessa batalha. Então, hoje, por exemplo, a gente muitas vezes ouve falar, no contexto dessa disputa entre Israel e os palestinos, entre Israel e o Irã, gente ignorante, com intenções maldosas, que diz os judeus nunca viveram naquele território, o templo nunca existiu, lá sempre existiu uma mesquita. Está lá o registro dos romanos mostrando que isso aconteceu e lembrando que o Islã e as mesquitas são um fenômeno de 600 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém. O Islã só surge no século VII da era cristã. Com Maomé. Com Maomé, mas existiam judeus, já existiam 600 anos de cristianismo e só então surge o Islã. É algo que deve estar aqui nesses livros de história. 70 foi a tal da diáspora? 70 é a destruição do segundo templo e o início dessa diáspora. A diáspora significa uma evasão, sei lá, tipo assim, todo mundo teve... Então, os israelitas estavam lá morando, tranquilo, em Israel, aí teve alguma rebelião, os romanos dominaram tudo e mandaram eles sair, expulsaram. O imperador romano passou a exigir que uma estátua com a sua imagem fosse colocada no templo sagrado. E um dos princípios da religião judaica é não adorar e não retratar o seu semelhante, porque Deus é abstrato. Okay? Isso vale para o cristianismo e vale para o Islã também. Os dois adotaram o mesmo critério. O monoteísmo. Exatamente. Né? Não só o monoteísmo, mas um Deus abstrato. Então, como os romanos eram pagãos e adoravam ídolos, eles exigiram que o templo fosse profanado e isso provocou uma rebelião, além de outras questões econômicas e políticas. Mas isso foi o estopim para a rebelião e os judeus, então, foram derrotados. Obviamente, o Império Romano era muito mais poderoso e isso provocou a diáspora judaica, ou seja, a dispersão dos judeus pelo mundo. E naquela época, a maior parte do mundo naquela região era dominado pelo Império Romano. Então, os judeus se estabeleceram na Europa, em todo o entorno do Mediterrâneo, que eram as áreas controladas pelos romanos naquele período. E aí, já a gente vai chegar no Holocausto. Mas o que aconteceu do ano 70, o Holocausto foi o quê? 1950? Foi 1939 até 1945. O que aconteceu com os israelitas, ou judeus, né, nesses 1900 anos? Eles criaram comunidades em praticamente o mundo todo. Então nós temos comunidades judaicas importantes em toda a Europa. Nós temos uma comunidade judaica muito importante na Espanha, que foi expulsa em 1492, nós temos a expulsão dos judeus espanhóis, nós temos logo depois a expulsão dos judeus de Portugal, e que inclusive... Mas por que expulsavam? Eles davam trabalho? Basicamente porque os judeus, como eram seguidores de um credo diferenciado, eles muitas vezes causavam inveja dos cristãos, muitas vezes eles tinham sucesso e os cristãos então tentavam se apoderar dos recursos que os judeus tinham conseguido gerar. A comunidade judaica muitas vezes emprestava dinheiro para os imperadores, para os reis, e quando eles decidiam que eles não queriam devolver os empréstimos, eles transformavam isso numa questão persecutória, e quando expulsavam a comunidade judaica, obviamente, os judeus tinham que sair sem nada. Isso, de novo, leva ao conceito da educação, porque a educação é muito importante para os judeus, porque esse fenômeno da expulsão significava que os judeus perdiam os seus bens materiais, mas aquilo que você aprendeu vai com você, mesmo que você seja expulso. A inteligência, o estudo, o conhecimento, ninguém te rouba. Exatamente, isso não dá para tirar. Caramba, Isso sempre foi muito, muito inculcado em todas as gerações das comunidades judaicas. E o que eu queria mencionar em relação à expulsão de Portugal
é que isso afetou fundamentalmente o que aconteceu aqui no Brasil, porque os judeus foram expulsos de Portugal praticamente na época em que o Brasil foi descoberto. Final dos anos 1400, o Brasil foi descoberto em 1500, nas caravelas de Cabral, vieram muitos judeus que tinham sido obrigados a se converter para não morrer, vieram para cá na esperança de poder continuar praticando a sua religião. Então, o lugar de onde vem Cabral tinha uma comunidade judaica muito forte. Para quem visitar Portugal e se interessar por essas questões, toda a região de Trás-os-Montes é onde se estabeleceram as comunidades judaicas que foram expulsas da Espanha e ficaram em Portugal até a expulsão de Portugal. Caramba. E aqui nós temos senhores de engenho que eram judeus convertidos, os bandeirantes. Mas era convertido mesmo ou era que fingiu que se converteu só para poder sair? Exato. Formalmente eles eram convertidos, mas muitos deles, em segredo, continuavam praticando o judaísmo. Essa era a definição dos cristãos novos. Aqueles convertidos, em muitos casos, que mantinham em segredo a religião judaica dentro de casa. Então, caramba, mais um elemento pitoresco para ilustrar essa história. Para quem sabe o que é alheira, aquela comida portuguesa, parece uma linguiça feita de miolo de pão. Tá. A alheira foi criada por esses cristãos novos para ser pendurada, para secar nas varandas das casas, porque parecia uma linguiça. O judeu não pode comer porco. Como os cristãos achavam que aquilo lá era uma linguiça que estava pendurada para secar, eles acreditavam que aquela família tinha realmente se convertido ao cristianismo, porque se está comendo linguiça, então não segue os preceitos judaicos. Caramba, entendi. Nossa, interessante. E eu não sabia disso. Então, muitos judeus, porque eu sei que eles se espalharam para a Europa, mas como é que chegou tanto judeu no Brasil, né? Então, teve uma grande leva de judeus que, por causa da perseguição em Portugal na época do descobrimento, vieram para cá nos navios. E se quem está nos assistindo for para Recife, por exemplo, vai poder visitar lá a primeira sinagoga construída nas Américas. Por que em Recife? Porque teve um período em que os holandeses conquistaram uma parte do Nordeste dos portugueses. A gente aprendeu isso na escola, nas aulas de História do Brasil. Quando os holandeses, que eram protestantes, conquistaram uma parte do Nordeste, aqueles cristãos novos que fingiam ser cristãos voltaram a praticar o judaísmo. Inclusive, fundaram uma sinagoga na Recife, controlada pelos holandeses. E quando os holandeses foram expulsos pelos portugueses do Brasil, eles foram para o Caribe e depois chegaram no que hoje é os Estados Unidos e fundaram Nova Amsterdã, que se tornou Nova York, com um importante grupo de judeus que tinham escapado da reconquista do Nordeste pelos portugueses.